Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então falar um pouquinho sobre os erros apresentados em gráficos de mídias. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 4, a semana é a semana de número 3. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática a probabilidade e estatística. O objeto de conhecimento é a análise de gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação. Erros apresentados, conteúdos relacionados, erros apresentados em gráficos de mídias, leitura gráficos oriundos de mídias de informação de forma crítica, comparação de gráficos de barras, colunas e linhas, a fim de identificar o que pode influenciar de forma equivocada o leitor, observação dos principais pontos que a mídia utiliza para manipular os leitores e telespectadores. Então vamos lá? Acompanhe comigo mais essa aula na tela. Erros apresentados em gráficos de mídias. Primeiro, observe o gráfico abaixo e responda: em qual ano ocorreu a maior? Em que ano ocorreu a maior inflação? Então vamos dar uma olhadinha no gráfico. Olha só, é um gráfico de linhas em que aqui nós temos 2,8, depois 4,6, depois 6,9, depois 8,7, depois 8,7 o gráfico está descendo. Mas olha só os números. 8,7 para 10,3. 10,3 é menor que 8,7? 12,4 é menor que 10,3? Uma leitura que não seja atenta desse gráfico aqui, a pessoa vai falar que a maior inflação ocorreu em 1944, não é isso? Aliás, 1943, né? 1943 aqui, ó. 1943. Está correto isso? Não. Qual o erro que tem aqui, professor? Ora, o erro que tem nesse gráfico é uma escala inapropriada, tá? Escala inapropriada. Então, como que seria a data correta, então, nesse caso aí, o ano de maior inflação? Ora, o ano de maior inflação foi o ano de 1945, não é isso? Que foi 12,4. Então, esse tipo de erro ocorre quando usamos uma escala inapropriada para fazer o gráfico. Perceba que agora que nós temos a escala correta, ó. Então nós temos que o valor maior é 12,4 no ano de 1945. Avancemos. Olha só um segundo exemplo. Observe o gráfico abaixo e responda: qual candidato obteve mais votos? Então, olha para cá, olha para esse gráfico aqui. Qual candidato obteve mais votos? Quais são os erros que eu tenho nesse gráfico? Primeiro, os dados foram omitidos, não é isso? Nós não temos dados nenhum aí. E segundo erro é o seguinte, que a escala, novamente, ela é inapropriada, tá bom? Escala inapropriada. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, então, da forma correta? E aí, eu digo a você o seguinte, ó, fique atento a gráficos sem os dados. É muito comum pessoas omitirem dados e fazerem mudanças de escala apenas para o quê? Manipular a sua opinião. Então vamos lá, ó, votos por candidatos. Agora sim, ó, candidato A 31%, candidato B 25%, candidato C 11%, candidato D 22%, candidato E 10%, candidato F 1%. Agora sim a gente percebe que o candidato A foi aquele candidato que teve a maior quantidade de votos. Ok? Tranquilo? Avancemos então. E aí, vamos agora para um gráfico real, tá? O gráfico abaixo ele foi divulgado por uma emissora de televisão. Agora, você é capaz de dizer em qual ano a inflação do Brasil no Brasil é maior? Qual ano a inflação do Brasil é maior? Ao você olhar para o gráfico aqui, ó, você pode então dizer o seguinte, que nesse caso, o maior aqui é maior. Você poderia, de forma correta, não é isso? Dizer que foi 2011, exatamente. Ah, professor, mas novamente, olha aqui, ó, 2013 tá com
valor maior aqui, a escala maior, realmente. Mas só que, olha o número, ó, 5,91. Ok? Então há um erro aí novamente. Um erro de quê? Escala inapropriada, tá? Escala inapropriada. Eles então fizeram novamente, refizeram e republicaram o gráfico. Então veja abaixo o gráfico republicado pela mesma emissora depois de corrigido. Olha aqui, ó. Agora sim está correto. 2011 foi o ano em que a inflação do Brasil ela foi maior, beleza? O ano de 2011. Muito bem, ok. Agora, dá uma olhadinha aí. O gráfico abaixo, ele contém um tipo de erro. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Que tipo de erro é esse que está contido aqui nesse gráfico? O erro é o seguinte, usou o nome de uma instituição para dar credibilidade a uma informação falsa. E isso também acontece, tá? Então, muitas vezes, quando você pegar qualquer gráfico para fazer alguma análise, qualquer pesquisa, tá bom? Que foi dada a você, então dá uma olhadinha para ver se realmente a veracidade, se há veracidade naquilo que está sendo dito, porque pode ser que utilize-se o nome de uma instituição, tá bom? Para que haja uma credibilidade, mas a informação em si é uma informação falsa, então nós precisamos ficar atentos quanto a isso, ok? Lembrando que, quando analisar o gráfico, verifique se o título corresponde à pesquisa, se os dados estão em uma escala adequada, se a fonte é fidedigna e se há dados suficientes no gráfico para você tirar as suas conclusões. Lembre sempre, não permita se enganar. Fique atento. Então, é isso aí. Quero agradecer demais por você ter assistido a mais essa aula. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Seja um parceiro do nosso canal. Como professor? Primeiramente, deixe o seu like, pois é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Segundo, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui na tela, deixo com vocês as minhas redes sociais, caso você queira seguir. Abaixo nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste, assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas correções. Então, até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!